Então agora nós vamos aplicar o nosso conhecimento neste exercício de número 1. Uma mistura apresenta equilíbrio líquido-líquido-vapor a 300 Kelvin. A energia de Gibbs em excesso é descrita pela equação de Margulies parâmetro, com A igual a 6.235 Joule por mol. As pressões de saturação dos compostos são dadas a seguir. Então, a pressão de saturação de A puro é igual a 100 kPa e a pressão de saturação de B puro é igual a 50 kPa. Letra A. Determine a composição das fases e a pressão total do sistema. E letra B. Esboce o diagrama do equilíbrio líquido-líquido-vapor para essa mistura. Então, nós vamos começar este exercício colocando na folha de resolução alguns dados importantes do enunciado. Então, neste sistema, nós temos a presença de um equilíbrio líquido-líquido-vapor, no qual existem duas substâncias genéricas A e B. A pressão de saturação de A é 100 kPa e a pressão de saturação de B puro é igual a 50. A informação que nós conhecemos do equilíbrio é que ele está formado numa temperatura de 300 Kelvin. O nosso objetivo é determinar a pressão que esse equilíbrio existe, bem como a fração de A na fase vapor, a fração de B também na fase vapor, a fração de A e de B na fase líquida alfa e a fração molar de A e de B na fase líquida beta. Então, a equação que rege o critério de isofugacidade, ou a presença dessas três fases coexistindo em um equilíbrio, então, a partir desta equação, nós temos que o equilíbrio líquido-líquido-vapor só pode existir se a fugacidade do composto I na fase vapor, líquida alfa e líquida beta forem iguais. Então, considerando a fase vapor como ideal, ou seja, o coeficiente de fugacidade da espécie I igual a 1, e que a não idealidade da fase líquida obedece Margulies parâmetro, nós podemos escrever a equação da seguinte maneira. Então, nós temos y de I vezes P igual a x de I na fase alfa, vezes o gama de I na fase alfa, vezes a pressão de saturação de I, igual a x de I na fase beta, gama de I na fase beta, pressão de saturação de I. Então, nós podemos reescrever essa equação genérica para I espécies, agora para as espécies A e B. Perceba que dessas duas equações, quando combinadas, nós podemos escrever dois tipos de equilíbrio. Naquele que aparece agora na sua tela, nós temos a igualdade para o equilíbrio líquido-vapor. E agora, nós temos a igualdade para a resolução do equilíbrio líquido-líquido. Como nós não temos nenhuma informação da composição, é interessante que nós comecemos o problema resolvendo o equilíbrio líquido-líquido, pois a partir dos métodos que nós vimos na aula anterior, nós poderemos descobrir os valores da composição de A, tanto na fase alfa quanto na fase beta. Então, quando nós analisamos somente a equação do equilíbrio líquido-líquido, nós podemos perceber que a pressão de saturação de A é igual em ambos os lados, por isso nós podemos simplificar essa equação. Com base no que nós vimos na aula sobre o equilíbrio líquido-líquido, nós temos dois métodos para resolver este problema. O primeiro método consiste em criar um gráfico com curvas do tipo x de I vezes gama de I para as duas espécies em função de x de A. E o segundo método consiste na confecção de um gráfico de ΔG de mistura em função de x de A, onde você pode identificar os dois mínimos locais desta função. Aqui você pode escolher o método mais conveniente para você, e nesse caso eu vou optar pelo método número 1. Para isso, eu vou utilizar a planilha em Excel para confeccionar esse gráfico, juntamente com o software XSOS. Então, a primeira coisa que temos que fazer é colocar o valor do R, 8,314 Joule por mol Kelvin, a temperatura na qual está este equilíbrio, ou seja, 300 Kelvin, e o valor do parâmetro A para o modelo de Margulies. Observe que o parâmetro B e C permanecem nulos. Agora nós devemos fazer uma varredura de todas as composições. Então, para isso, eu vou fazer incrementos de 0,05
até a composição de 1. Vamos calcular x de B pela diferença. E agora vamos marcar as duas células para calcular o ln de gama de A e de B usando o XSOS. Coloque o igual, escreva Margulis, abre e fecha parênteses, clica na f de x e vamos colocar o valor de R, fixo, temperatura também é fixa. Para isso basta clicar no F4 do teclado. Composição está aqui, o valor de x de A e x de B. E os parâmetros de Margulis, que também são fixos com o F4. Clico em OK. E agora eu posso arrastar para as demais composições. Agora, nós vamos usar o método matemático para determinar este valor de x de A nas duas fases. Então, vamos fazer aqui o valor de x de A vezes o exponencial do valor do ln de gama, e podemos arrastar esse valor para todas as composições. Veja a criação da primeira curva, e agora podemos arrastar para a direita e fazermos a segunda curva. Como nós vimos anteriormente, essa interseção refere-se à solução trivial de composição 0,5 e ela não deve ser considerada. E agora nós vamos identificar as composições dessas outras duas interseções. Nesse caso, x de A de alfa é igual a 0,15 e o x de A na fase beta é igual a 0,86. Então, do método gráfico, nós também podemos determinar as composições de B em cada uma das fases. E nós temos como resposta x de B na fase alfa igual a 0,85 e x de B na fase beta igual a 0,14. Agora que nós já identificamos as condições para o equilíbrio líquido-líquido, o que nós vamos fazer é analisar o equilíbrio líquido-vapor. Dessa maneira, nós temos as seguintes equações para a representação do equilíbrio líquido-vapor. Como a fase vapor é ideal, se nós fizermos a soma dessas duas equações, nós teremos o cálculo da pressão. Assim, a pressão é calculada como x de A vezes gama de A vezes PA_SAT, mais x de B, gama de B, PB_SAT. Então, substituindo as equações para o gama de A e gama de B para o modelo de Margulis 1 parâmetro, nós temos agora a equação completa para o cálculo da pressão. Substituindo os valores, nós temos pressão igual a 136,26 kPa. E agora, com o valor da pressão, nós podemos calcular a composição da fração de A na fase vapor. Substituindo os valores que nós já encontramos anteriormente, nós temos 0,67. E por diferença, nós podemos calcular o valor de y de B, que é 0,33. E dessa maneira, nós concluímos a letra A, identificando as composições na fase vapor, a pressão do sistema e também as composições na fase líquida alfa e líquida beta. Agora, na letra B, nós iremos esboçar o diagrama do equilíbrio líquido-líquido-vapor com os dados que nós obtivemos na letra A. Então, para fazermos o esboço desse diagrama, nós temos que lembrar que o sistema encontra-se numa temperatura de 300 Kelvin. Nós temos a pressão de saturação da espécie A igual a 100 kPa, a pressão de saturação da espécie B igual a 50, a pressão do sistema igual a 136,26. E agora, nós iremos colocar as informações no diagrama. Observe primeiramente que uma vez que a espécie A possui maior pressão de vapor, ela é a substância mais volátil. Então, nós vamos colocar as informações referentes à espécie A. Então, no eixo X, nós faremos o x de A e o y de A. E no eixo das ordenadas, nós trabalharemos com a pressão. Então, como a composição vai de 0 a 1, nós podemos marcar a pressão de saturação do composto A puro.
então a pressão de saturação equivale a 100 kPa. No eixo onde nós temos a composição igual a zero, nós teremos o ponto da pressão de saturação do composto B puro. Observe que o valor da pressão para o equilíbrio líquido-líquido-vapor é superior à pressão de saturação do composto A puro. Por isso, nós vamos colocar aproximadamente aqui o valor da pressão, de 136,26 kPa. E agora, na pressão correspondente, nós iremos colocar as composições de x de A na fase alfa, que equivale a 0,15, x de A na fase beta, que equivale a 0,85, e y de A, que equivale a 0,67. Então, mais ou menos, como este é um esboço, nós temos aqui o valor do primeiro ponto, correspondente a x de A na fase alfa. Então, vamos identificá-lo aqui, x de A na fase alfa. O segundo ponto, correspondente a x de A na fase beta. E um valor intermediário, correspondente ao y de A. Desta maneira, nós já temos os pontos necessários. Por isso, vamos ligar a composição de x de A na pressão P até PB_SAT. De PB_SAT, nós vamos até a composição de y de A. De y de A, nós vamos até PA_SAT. E de PA_SAT, nós retornamos para x de A na fase beta. E agora, em vermelho, aparece a linha do equilíbrio líquido-líquido-vapor. Como você já deve ter percebido, nós temos um diagrama pressão versus x e y, e este é um diagrama inverso do que a gente viu há pouco na aula. Para fechar, nós precisamos colocar a linha binodal desse diagrama. E uma vez que os líquidos são pouco sensíveis à pressão, então a composição da fase alfa e a composição da fase beta permanecerão inalteradas, como duas linhas verticais. E desta maneira, nós temos a finalização do diagrama PXY para o equilíbrio líquido-líquido-vapor. Agora, nós podemos colocar a identificação das fases. Então, nós temos a baixas pressões vapor, regiões intermediárias, nós temos o líquido mais vapor, aqui também líquido mais vapor, aqui nós teremos o líquido alfa, do outro lado o líquido beta, e aqui dentro a coexistência de duas fases líquidas, o líquido alfa e o líquido beta. E essa linha em vermelho, a linha do equilíbrio líquido-líquido-vapor. E desta maneira, nós concluímos este exercício e esta aula sobre o equilíbrio líquido-líquido-vapor. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui do curso de Termodinâmica 2 do canal UTermo.